E aí, taverneiros, como vocês estão? Esse é mais um Isekai daqueles onde o protagonista começa bastante fraco e se torna extremamente poderoso. E ele é um daqueles protagonistas um pouco errados. Se eles vivessem no nosso mundo, com certeza ele seria cancelado. Já deixa um like e um comentário pro YouTube indicar o nosso vídeo para mais pessoas. Agora bora lá pra história. A história começa com o nosso protagonista sendo enviado para um outro mundo, e ele acaba até tendo um rosto bastante diferente do seu. Assim que ele chega nesse novo mundo, ele fica bastante confuso e não sabe o que está acontecendo. Ele era um estudante universitário que tinha um futuro brilhante, mas agora ele foi enviado para a China antiga. Quando ele menos espera, uma linda waifu ela tá se preparando para poder fazer as suas necessidades. Ele observa aquela cena e fica com as bochechas coradas. E para sua surpresa, ela ia fazer xixi bem em cima dele. O nosso herói acaba dando um grito e a garota se assusta. Com isso ela usa um poder e sai voando para bem longe dali. As lembranças desse corpo começam a chegar na sua mente e ele percebe que na verdade esse corpo pertencia ao príncipe desse país. Esse príncipe havia nascido como uma pessoa comum. E por se tratar de uma criança órfã, ele acabou sendo adotado pela corte real. A criança tinha bastante futuro na cultivação e acabou se tornando um guerreiro bastante poderoso. E por fim acabou se casando com a princesa. Depois da lua de mel, a princesa aplicou um golpe ali no cara e acabou roubando todo o seu cultivo. E por fim, o pobre coitado foi exilado e morto e deixado abandonado no meio da floresta, até que o nosso herói acabou morrendo lá no mundo dele e foi teletransportado para o corpo desse príncipe. Como um verdadeiro sem vergonha, ele desejava ter sido teletransportado para a noite de núpcias ali com a princesa. O cara nem é bobo, né? E para sua infelicidade, aquela garota ela voltou voando ali, dizendo que vai matá-lo, chamando ele de espião, por ter ficado espionando ela ali quando ia fazer as necessidades. Vocês vão ver que esse cara aqui só se dá mal, e logo no começo ali ele já arrumou uma baita de uma encrenca. A garota fica chamando ele de sem vergonha, já que ele estava espionando ela, mas o nosso herói ali ele fica se desculpando, dizendo que aquilo não era a sua intenção. Como ele tinha as memórias do príncipe, ele utiliza ali um brasão e diz a sua identidade, mas a garota não parece acreditar muito nele. Nessa hora a gente vê qual que é o sistema dessa obra. Tudo ali funciona com base numa atuação. Quanto mais ele mentir e atuar, mais pontos ele ganha, e dessa forma ele vai ficando mais poderoso. E a gente já vê que era um tipo de sistema perfeito para o nosso prota. O nome dele é Shulke e ele é bastante mentiroso. Ele usa ali suas malandragens para poder enganar todo mundo, e com isso ele vai ganhando pontos. Ele fica fingindo que é o príncipe e a garota até começa a acreditar um pouco nele. Porém ele fica se vangloriando muito e acaba exagerando, e a garota já desconfia que na verdade ele é um mentiroso e não passa de uma fraude. Eu não acredito em você, você é uma fraude. Ah, então cai pra cima então, tá achando o que, baixinha? Ele chama a garota pra briga e começa a rir igual um louco, e ela já fica achando que ele é um sem vergonha. Pela sua atuação ser tão boa, ele ganhou pontos extras, e ele percebe que esse sistema é perfeito pra ele, já que ele é um mentiroso nato. Como ele havia conseguido enganar a garota, ele acabou ganhando um presente, e ao clicar ali pra abrir, era uma pílula mágica com 10.000 pontos de experiência. O cara também ganhou um talismã divino de fuga, que ele podia usar para fugir de qualquer situação. E por último, ele conseguiu a arte ancestral dos 5 elementos. O cara já ficou absurdo logo ali no começo. Ele começa a rir igual um idiota e acaba utilizando ali a sua pílula para poder ganhar os pontos de experiência e assim subir de nível. Após ficar se vangloriando ali, dizendo que vai se tornar cada vez mais poderoso, ela percebe que esse cara aí tá inventando essa história e acaba partindo pra cima dele. Porém o nosso herói já estava bastante bolado e ele acaba conseguindo bloquear o ataque da garota. Vocês vão ver como esse protagonista é errado e ele acaba prendendo ela ali usando um feitiço. E a garota fica presa no chão sem poder fazer nada. Ah é? Você disse que eu era um sem vergonha, eu vou te mostrar o que é sem vergonha agora. E acaba partindo pra cima da garota. Mas pra sorte da menina, o clã dela acaba chegando pra salvá-la bem nessa hora. A líder do clã começa a chamar ele de lixo e o nosso prota já fica morrendo de medo dela. A velha parece ter um poder bastante roubado e ela lança um raio de fogo e começa a persegui-lo.
Porém, ele já estava num nível bastante alto e consegue desviar desses golpes. E os outros membros do clã se perguntam quem é esse garoto capaz de desviar do ataque da anciã. Eles dizem que pelo visto ele deve estar no nível 10 do estágio de refinamento e provavelmente ele é um guerreiro poderoso. A garota se chama Julia e ela tenta explicar ali para a líder anciã que o garoto ali ele se proclamou o príncipe do país, mas eles parecem não acreditar muito nisso e fica dizendo para a garota ali que é mentira, mas ela jura que é verdade, que ele até mostrou o totem ali para ela. Ô, minha filha, tão nova e tão burra. Toma essa corda mágica aqui e vai lá aprisionar ele. Eu vou te mostrar que esse garoto tá só mentindo. A Julia pega aquela corda que a anciã entregou ali pra ela e ela vai lá tentar prender o moleque, porque supostamente ele é um mentiroso. Ela tenta prendê-lo utilizando essa corda mágica e realmente parece que a corda é bastante poderosa, porque tá dando trabalho pro Kinue. Como último recurso, ele se vê obrigado a utilizar aquele talismã de teletransporte, caso contrário ele seria capturado pela garota. Assim que ele utiliza aquele feitiço, todos ali ficam se perguntando que diabos de guerreiro é esse, e já pensam que o moleque é absurdo de forte, porque ele conseguiu desviar de todos os ataques e ainda assim desapareceu. E a garota fica pensando no nosso herói, já que ela ficou um pouquinho apaixonada por ele. O Kinue achou que aquele era o seu dia de sorte, e ele havia caído justamente no depósito de tesouros desse clã. Ele vê todos aqueles itens raros ali e já fica tentado, sentindo o desejo de roubá-los. Roubá-los não, pegar emprestado, melhor dizendo. Ele é um verdadeiro espertalhão e começa a selecionar os itens mais raros e os que parecem ser mais caros. Eu aposto que se fosse você aí, você também ia pegar todos esses itens, eu tenho certeza. E para aumentar a eficiência do sistema, ele ainda possuía uma espécie de inventário e ele começa a jogar todos os itens lá dentro. O seu inventário era bastante completo e ele consegue separar os itens mais caros dos mais baratos. Porém, como ele ainda era um iniciante, o inventário logo ficou cheio e ele não pôde levar mais itens. Enquanto ele selecionava algumas pílulas extras de Elixir, um dos integrantes do clã acaba ouvindo o barulho no armazém e vai até lá para conferir. Quando o guardinha chega lá, o nosso herói havia tomado todos os elixires e o cara acaba pegando ele no flagra. O cara já saca a espada e aponta para ele, perguntando o que ele tá fazendo lá dentro do armazém sagrado. Ele havia tomado todos aqueles elixires e o poder fluía em seu corpo. Ele estava com o cultivo quase ao máximo. Porém, esse adversário era bastante poderoso e quase consegue cortar ali a barriga dele. Mas como ele havia tomado todas aquelas poções, ele estava bastante confiante, então o nosso herói parte para cima dele. No meio do caminho ele sente uma dor muito forte em seu peito, e eram os efeitos colaterais dos elixires. O corpo humano só suportava meia dose de elixir, e ele havia tomado todos os frascos. Isso simbolizava que ele ia de arrasta para cima. Já podia encomendar ali o paletó de madeira porque ele não ia sobreviver. O sistema detectou que ele havia ingerido uma quantidade muito alta de Ki, e para poder sobreviver ele ia ter que ativar o auto reparo, mas esse auto reparo ele exigia uma carga de 1 de experiência. Então basicamente ele ia ficar consumindo ali as suas experiências para poder não morrer, e ele ia acabar ativando isso. Uma outra forma era ele utilizar os seus pontos de atuação para comprar o livro chamado Artes Ancestrais dos 5 Elementos. Se ele conseguisse aprender essa técnica, o seu corpo ficaria mais forte e ele não morreria. Porém, esse livro custava 100 pontos de atuação e ele não tinha a pontuação necessária para poder comprar. Então basicamente ele estava ferrado, ele ia morrer de qualquer forma. Aquele guarda percebe que o nosso herói ali tá no mato sem cachorro e oferece a ele uma morte digna. Ele ia acabar com todo o sofrimento do Kinue. Porém, o nosso herói não ia admitir perder tão fácil assim, já que ele tinha acabado de parar nesse mundo aí e não fazia nem 5 minutos ele já estava todo ferrado. Então ele simplesmente dá um de deidar ali e acaba se explodindo. E o guardinha fica sem entender nada. A cena corta e vemos que o Kinue não havia morrido. Na verdade, ele utilizou aquele outro talismã de teletransporte. Ele estava bastante machucado e acabou ativando aquele auto reparo. Agora ele estava perdendo pontos de atuação e também pontos de experiência para poder recuperar o seu corpo, já que ele tinha tomado aqueles elixires poderosos. Aparece uma mensagem dizendo que a morte está iminente, ou seja galera, mesmo utilizando esses pontos ele não ia sobreviver. E com isso ele acaba ganhando um livro escrito Destruição dos Meridianos. E o Kinue começa a pensar que é o sistema ali que está tentando sabotar a sua vida.
Se ele utilizasse esse livro e aprendesse a técnica romper os meridianos, ele ia conseguir ultrapassar os limites do seu corpo, mas tinha grandes chances dele morrer. Mas como ele estava todo ferrado ali, ele não tinha outra opção, então ele acaba decidindo ler esse livro, aprender essa técnica e romper todos os seus meridianos, a fim de ultrapassar os limites do seu corpo e não morrer por causa do ki excessivo dos elixires. Após fazer isso, ele acaba desmaiando, e quando ele acorda, ele tá numa casa bastante simples. O seu corpo tava todo machucado, ele tava parecendo uma múmia ali, tudo enfaixado. Porém, para melhorar o seu dia, uma linda waifuzinha acaba aparecendo ali, e ela é daquelas de cabelo colorido que a gente gosta. A garota diz que havia subido as montanhas para colher algumas ervas, e acabou encontrando ele lá coberto de sangue. Ele estava bastante machucado, então ela correu para o vilarejo para pedir ajuda para eles voltarem lá e trazê-lo até a sua casa para ela poder cuidar ali dos ferimentos dele. A garota ela é bastante bonita e simpática, e o Kinwë ele fica todo apaixonado logo de cara. Ele pergunta onde que ele tá e a garota diz que o nome dessa vila é Panshan. O Kinwë não queria dar um de idiota ali e parecia que havia só machucado, então ele fica dizendo umas mentirinhas ali, falando que ele foi caçar vários lobos, e no final ele derrotou toda aquela matilha, mas acabou ficando machucado. Ah, que estranho, eu moro aqui desde pequeno e nunca vi nenhum lobo nessa montanha. Ah, é verdade? Bom, é que os lobos vieram de outra montanha, sabe? Aí eu fui seguindo eles até parar aqui. Bom, foi isso mesmo que aconteceu. O importante é que quando eu tava prestes a morrer, uma linda donzela apareceu para me salvar. O Kinwë ele é bom de lábia e começa a passar o chaveco aí na garota, e ela fica toda apaixonada. O nome dela é Sofia, e o prota diz que ela é uma fada e uma princesa. Isso faz a garota sair correndo de vergonha. Como ele havia atuado dizendo que matou vários lobos, ele acaba ganhando alguns pontos de atuação. E quando ele abre a janela do sistema, ele percebe que está perdendo bastante pontos de experiência e bastante pontos de atuação, já que ele utilizou aquele modo de auto-reparo. Porém, o seu corpo parecia ter sido curado, e isso foi por causa dos meridianos que ele conseguiu romper. E após utilizar os pontos que restava para se curar, o seu corpo é completamente renovado. E para sua surpresa nessa hora, a Sofia acaba entrando de volta no quarto e encontra ele sem roupas. Calma, Sofia, não era isso que você estava pensando. Pro azar do nosso herói, todo mundo já começa a achar que ele é um sem vergonha. Não que ele não seja, é claro. Ele se embrulha ali na coberta e a garota volta ali para ver o que estava acontecendo. Ele pede para ela trazer algumas roupas e a garota diz que vai voltar rapidamente. Porém, havia se passado 10 minutos e ela ainda não tinha voltado. O cara já tava pensando que ela foi chamar ajuda lá pra tentar bater nele. E quando ele sai lá fora pra conferir, o vilarejo tava completamente vazio. Um grupo de fazendeiro ali bastante simples tá passando na rua e pede pra ele entrar pra dentro. Porém ele acha que esse pessoal veio arrumar confusão com ele, e ele já começa a xingar e mostrar o dedo do meio pro pessoal. Na verdade, o vilarejo estava sendo atacado por um monstro, e esses fazendeiros aí só estavam preocupados, já que eles conheciam o nosso herói porque eles ajudaram a resgatar ele da montanha na noite anterior. Eles saem correndo para ir lá combater esse monstro, e o nosso prota fica procurando alguma roupa ali na gaveta da Sofia. E a única coisa que ele acha era essa sunguinha aí, então ele veste essa sunga e coloca coberta como se fosse uma capa. Ele é bastante rápido, já que ele tem os 5 elementos fundamentais. E assim que ele chega lá, o monstro é realmente muito forte. Era uma mistura de tigre com touro, por isso que o nome era Tigre Touro. E como um verdadeiro super-herói, ele fica dizendo para os moradores sair de perto daquele monstro, pois ele vai salvá-los. Ninguém tava botando muita confiança nele, já que ele tava vestido igual um idiota. E até mesmo a Sofia ali, ela não botava muita fé no nosso herói, e fica dizendo para ele recuar porque ele tá machucado. Até mesmo o chefe da vila tenta impedi-lo. Olha, meu jovem, você não vai conseguir derrotar esse monstro, você tá bastante machucado. Não diga isso para um herói, eu lutei contra 100 lobos ontem à noite. Mas espera aí, não foi 10 lobos? Isso mesmo. Nesse instante, aquele tigre touro acaba jogando uma lança ali nos moradores, eu não sei como, e acaba até machucando eles. A Sofia se coloca na frente das criancinhas para poder protegê-las. E quando tudo parecia acabado, o nosso herói sai correndo até lá e atinge um golpe poderoso no monstro. Depois de atingir a fera, ele acaba segurando ela pela garganta e fica se vangloriando para Sofia.
Ele manda o tigre catar coquinho e já mete uma bicuda na cara dele, lançando o pobre coitado da fera pra longe. O coitado do bichinho só queria devorar alguns humanos e eles ficam ali atrapalhando a refeição do coitado. Cada mentirinha que ele conta, o Kiwi acaba ganhando pontos de atuação e ele acaba ficando viciado em mentir. Toda hora ele fica contando uma história aleatória. Ele sabia que aquele monstro era bastante poderoso e precisava derrotá-lo com um único ataque, porque se ele ficasse enrolando demais ali para derrotar o monstro, ele ia acabar perdendo para ele. Então por isso ele carrega um soco e acaba atingindo no meio da barriga, e com isso esse monstro acaba voando para longe. A mão dele fica repleta de Ki, e todos ali percebem que ele não é uma pessoa normal. Aquele era o herói lendário das lendas, que eles contavam aí no vilarejo, e com isso ele acaba upando de nível. Todos pegam ele no colo e começam a chamá-lo de herói, dizendo que ele foi enviado pelos céus para poder ajudar esse pobre vilarejo. Como ele estava vestindo uma tanguinha ali, as garotas ficam completamente apaixonadas, e a Sofia não sabe onde enfiar a cara, já que essa roupa íntima era dela. A garota sai correndo e vai lá e entrega uma roupa para ele poder se cobrir. E até mesmo uma veinha sem vergonha que tava ali fica elogiando o nosso herói por estar utilizando uma tanguinha dessa. Imagina a moda que ele lançou nesse vilarejo, agora todos os marmanjos vão usar tanguinha igual a dele. O cara é o Tarzan chinês. Após ele dar uma explicação ali que ele só colocou essa roupa porque não tinha nenhuma outra, ele acaba fugindo de vergonha. No final da tarde ele tá tomando banho em uma água termal e tá refletindo um pouco sobre como funciona esse sistema. Aquilo parecia realmente ser um videogame e até tinha uma loja de armas, de armadura e de habilidades. Para ele conseguir um poder realmente relevante, ele precisava juntar bastante pontos de atuação. Ele desejava comprar a arte da espada de gelo negro, mas ele não tinha pontos o suficiente e acabou comprando a habilidade do elemento punho do terremoto, que era uma habilidade bastante poderosa, mas não era tão cara. Ele veste a sua roupa e vai para cima da árvore comer uma maçã. Uma outra surpresa é que as habilidades disponíveis no sistema eram exatamente as mesmas dos personagens que ele lia nas light novels lá no mundo real dele. E essas habilidades não eram tão caras, elas custavam de 10 a 20 pontos. Com isso ele acaba comprando as transformações do dragão crescente, que custava 20 pontos de atuação, e com isso a habilidade do dragão é transmutada para dentro do seu corpo. Essa habilidade era muito poderosa e ele sentia o seu corpo um pouco mais leve. A sensação era que ele já tinha nascido com esse poder. Isso significava que ele tinha um grande nível de similaridade com essa habilidade. Agora ele estava se tornando um verdadeiro herói, e não mais um fanfarrão que só contava mentiras. Depois de utilizar a sua pontuação, ficou sobrando 5 pontos restantes, e ele resolveu guardar caso precise mais tarde. Como ele estava progredindo bastante, ele havia ganhado outro presente. Ele até imagina que seja um guarda-costas ou uma garota bastante bonita e poderosa. Porém, para sua surpresa, quando ele abre a caixa, ele ganha uma nova função, que era a habilidade de reciclagem. Isso deixa ele bastante decepcionado, e ele acaba até perguntando ali para o sistema o que diabos essa habilidade fazia. Era bastante complexa, e ele conseguia entender mais ou menos porque ele estava com o corpo do príncipe, e todas as memórias havia passado para sua mente. Com isso ele sabia qual era o imperador do país e qual era o nível de cultivo dele. E essa habilidade de reciclagem nada mais era do que uma habilidade que fazia ele selecionar tais itens e transformar elas em pontos de atuação. Ele também podia utilizar os outros itens e reciclar eles para transferir essas habilidades para outros itens. E também era possível subir de rank e de nível utilizando essa habilidade de reciclagem. Ela era muito melhor do que ele imaginava e dava a possibilidade dele se tornar um cara bastante apelão, se soubesse utilizar, é claro. Por fim ele decide fechar as janelas porque ele estava ficando um pouco confuso, mas ele já entendeu que se ele utilizasse bem essa habilidade, ele ia se tornar o mais forte do país de uma maneira bastante rápida, porque ele ia poder ficar pegando esses itens fraquinhos e colocar eles nesse modo de reciclagem e transferir os pontos de experiência para si mesmo, assim ele poderia evoluir de uma maneira astronômica. Ele para num lago para lavar o seu rosto e percebe que aquela aparência é a do príncipe. E fica até sentindo um pouco de pena dele, já que ele foi traído pela princesa e morto pelo seu pai.
Assim que ele volta pro vilarejo, ele percebe que a Sofia tá guardando ali as roupas e pede para ela deixar ele ajudar. Nesse instante, um barulho muito alto é ecoado pelo vilarejo e ele sai lá fora para ver o que tá acontecendo. Na verdade, uns valentões de um vilarejo do outro lado da montanha veio ali só para arrumar confusão. Eles estavam falando que o tigre touro ali que eles haviam derrotado, na verdade, ele pertencia ao outro lado da montanha. Já os agricultores ficam questionando que esse monstro apareceu no vilarejo deles e que por isso eles tinham direito de matar. Isso acontece porque a carne e o pelo desse monstro valia bastante dinheiro e os caras ficam querendo roubar ali a carcaça. Porém, o pessoal desse vilarejo, eles pagam um tributo muito alto para um governante. E eles ficam questionando que se por acaso eles levarem o corpo do monstro, eles não vão poder trocar ali por dinheiro e não vai ter dinheiro suficiente para pagar o tributo, então eles estariam ferrados. O valentão não quer saber de nada e tá falando que vai levar de qualquer jeito. E com isso começa uma batalha para ver quem vai ficar com o tigre touro. Esse valentão parece ser bastante forte e acaba machucando o pobre coitado ali do rapaz. Esse cara encrenqueiro se chama Baal. E os capangas dele ali ficam tirando sarro do pessoal que ele havia matado. Mas o que ele não esperava é que o Shed do nosso prota tava aí para proteger o vilarejo. Ele diz que a aldeia Panchan não é zona para ele ficar fazendo bagunça e diz que vai destruir eles. O valentão fica perguntando se o nosso herói quer ser derrotado. E em resposta o Killua disse que veio aí só para tirar o lixo. O maluco é brabo demais. E ele manda os outros fazendeiros recolher os feridos, pois a luta está prestes a começar. Ele chama esses folgados de lixos, e o Baal já sai partindo para cima ali utilizando seu golpe mais poderoso. O nosso herói tá muito bolado, e ele é bastante casca grossa e começa a desviar de todos os ataques. Mesmo o Baal se esforçando bastante, ele não consegue nem sequer chegar perto do nosso herói. Por isso o Baal dá uma apelada e utiliza a arte da lâmina Vento Feroz, e acaba destruindo grande parte do terreno. A Sofia chega lá e não acredita que essa luta está acontecendo e parece que o nível deles é no nível que ela nunca tinha visto. Quando o Baal percebe a Sofia, ele fica apaixonado e diz que vai levar ela embora também. Porém, o nosso herói não ia deixar isso acontecer. Não encoste um dedo na Sofiazinha! Ele já mete um socão na cara desse vagabundo e faz o cara voar pra longe. Ele diz pra Sofia não ficar com medo e que ele vai dar uma lição nesse cara arruaceiro. O Killua desejava testar as suas 9 transformações do dragão crescente. E ele não imaginava que ia poder utilizar essa técnica tão rápido assim, já que ele tinha acabado de aprender. Com isso, ele utiliza a primeira forma, Punho do Dragão. E quando o cara parte pra cima dele, ele já mete o soco do dragão feroz. E o cara simplesmente é desintegrado. Não sobra ali nem um fio de cabelo pra contar a história. Hã? Como assim? Eu já derrotei ele? O Killua tava absurdo demais, o cara tava muito brabo. E ele acaba derrotando o cara com um único golpe. Aquele pessoal que tava assistindo fica pedindo perdão pro nosso prota. Eles ficam morrendo de medo e o Killua não entende nada do que tá acontecendo. O pessoal fica pedindo para ele perdoar e até se prostam ali em sinal de devoção. Ele pergunta para Sofia o que tá acontecendo e ela diz que na verdade ele é um imortal. Ele jura que não, que é só um humano igual todo mundo. E ela acaba contando que o vilarejo deles tem que passar todos os meses. Na verdade, existe uma seita chamada Seita Celestial e eles sempre exigem tributos todos os meses. Caso eles não consigam dar alimento, eles levam pessoas desse vilarejo. E essas pessoas nunca mais são vistas. Eles nem sabem se essas pessoas estão vivas ou mortas. Coincidentemente, essa seita é aquela mesma que o nosso prota arrumou confusão no dia que ele veio parar nesse mundo. E para piorar as coisas, esse pessoal estava atrás dele e estava até espalhando cartazes nos vilarejos da região. Os fazendeiros eles são bastante simples e eles chegam aí pro Killua e dizem que o pessoal tá procurando ele. Menino, você não vai acreditar, os imortais estão atrás de você. Estão passando cartaz aqui com os rostos igualzinho aos seus, vizinhos tudo já descobriu. Nesse instante o nosso prota percebe que aquele pessoal havia seguido ele e já descobriram que ele estava nesse vilarejo. A Sofia diz que precisam esconder ele nos porões. Caso contrário, o pessoal desse clã vai matar ele.
Como ele já havia salvo esse vilarejo várias vezes, a Sofia garante que agora eles precisam retribuir esse favor e por isso vão colocar as suas vidas em perigo para poder salvar o nosso prota. Com isso, aquele pessoal do clã celestial acaba chegando no vilarejo e reúne todos os moradores bem no centro da cidade. Eles perguntam para os aldeões onde está aquele rapaz do cartaz e eles juram que nunca viram esse rosto. O líder deles invoca uma espada e fica ameaçando. Caso eles não contarem a verdade, eles irão sofrer as consequências. O líder do vilarejo diz que não viram esse rapaz, e após dizer essas palavras, o cara simplesmente parte o velho no meio, mandando ele para casa do chapéu. Vemos que o pessoal desse clã é bastante sanguinário, e eles não perdoam ninguém, e já sai picotando todo mundo ali. O nosso herói é arrastado pela Sofia na parte de baixo da cidade. Ele fica ouvindo os pedidos de socorro e ele se sente mal por estar fugindo. A garota diz que eles precisam sair dali e garante que os aldeões vão ficar bem. Porém, ele está ouvindo o barulho de desespero dos aldeões gritando e pedindo por socorro. E ele diz que não vai poder fugir, pois se ele ir embora como um covarde, ele não vai poder se considerar um homem de verdade. Quando o pessoal está prestes a sofrer uma nova névoa de espadadas, ele acaba entrando na frente para poder protegê-los. E com isso, todos aqueles golpes acabam parando em suas costas. Ele havia feito uma boa ação e com isso ele ganhou 50 pontos. Não era somente as mentiras que fazia ele ganhar pontos extras, mas sim boas ações. O sem vergonha do líder do clã fala que se por acaso o nosso herói tivesse chego mais cedo, várias vidas seriam poupadas. Ele fica bastante pistola, pois diz que cultivadores não matam pessoas inocentes, e pessoas lixo como eles deveriam ser eliminadas. A gente sabe que o nosso prota tá bastante bolado, mas será que ele tá bolado o suficiente para derrotar eles? Com isso ele utiliza aquela técnica de reciclagem e acaba reciclando um item que ele havia guardado. Ele transfere aquela pontuação para sua habilidade das 9 transformações do dragão crescente, e com isso ele prepara um ataque poderoso. Aquele guardinha que havia pego o nosso herói roubando os frascos pede pro líder deixar ele mesmo cuidar dessa situação, e ele acaba partindo para cima. O nosso prota acerta somente uma joelhada no peito dele e já manda o cara para casa do chapéu. Por ter derrotado seu oponente, ele acabou ganhando 8.000 pontos de experiência. Os companheiros dele não acreditam que ele foi derrotado tão facilmente e parte para cima para atacar o nosso prota. Ah, então vai vir dois ao mesmo tempo? Então vem tranquilo, pode vir. Ele acabou utilizando a transformação do dragão crescente, golpe da enguia elétrica, e com isso, com bastante facilidade, ele havia derrotado 2 cultivadores. Com isso ele já havia mandado 3 caras direto pra vala, e com isso ele ganhou 10.000 pontos de cada um. Os outros cultivadores da seita celestial já começam a tremer de medo, e um deles diz que vai voltar pra sede para pedir ajuda, porém o nosso prota diz que não vai deixar e acaba seguindo eles. O pessoal daquela seita celestial já fica tremendo de medo do nosso herói. Ele diz que não precisa utilizar o seu poder máximo para derrotar todos eles. Por isso ele utiliza uma técnica de raio e assim eletrocuta todos os outros adversários. Para cada inimigo que ele derrota, ele ganha 10.000 pontos de experiência e ele estava ficando muito bolado. O líder desse esquadrão fica tentando jogar os migué ali, falando que se por acaso o nosso herói deixar ele sair vivo, ele vai se aliar ao nosso prota. Porém o Kill ele não cai nesse papinho e já vai logo finalizando o cara, de uma forma bastante brutal. Por ter derrotado esse líder, ele ganha 20.000 pontos de experiência. E dessa forma ele estava evoluindo bastante o seu cultivo. Quando ele volta para o vilarejo, ele encontra a Sofia chorando. Ela estava bastante triste porque diversos moradores ali do vilarejo tinham morrido. E ele fica se sentindo culpado porque ele estava pensando em fugir enquanto as pessoas ali estavam se sacrificando para poder salvá-lo. Eles dizem para ele não ficar se sentindo culpado, já que o pessoal dessa seita já ia matar eles de qualquer forma. Por causa disso, o Kyun ele decide que vai ficar nessa aldeia e vai proteger todas as pessoas ali, porque ele sabe que a partir de agora vai chegar diversos inimigos ali procurando por ele. Então o vilarejo precisava de uma ajuda. No outro dia eles enterram os outros aldeões.
e ele já havia acumulado 185 pontos de atuação. Por ter acumulado bastante pontos e experiências, o Kinwë começa a bolar uma estratégia para poder proteger ali o vilarejo, já que o pessoal daquela seita vai vir em peso a partir de agora. Não seria muito viável transformar todo mundo ali em cultivadores, então ele fica bolando uma nova estratégia. Após pensar bastante, ele decide comprar uma barreira que custaria 55 pontos de atuação e um feitiço devastador dos 4 alicerces, que custava 80 pontos de atuação. Ele planejava colocar uma barreira no vilarejo e também invocar 4 seres mágicos para poder lutar lá contra os invasores. Após efetuar a compra desse feitiço, ele acaba evoluindo de nível, e cada dia que passa o nosso prota tá ficando mais bolado do que nunca. Nesse momento a Sofia aparece dizendo que aconteceu algo terrível, e o nosso prota não tem um segundo de paz, fala sério. Ela diz que os cultivadores da seita celestial haviam chegado do outro lado da montanha, e dentro de poucas horas eles chegariam na aldeia. Porém ela tinha uma péssima notícia: entre os cultivadores estava um cara lá que ele era muito poderoso, e a Sofia fica com um pouco de medo do nosso prota morrer pra ele. Então ela fica dizendo pra ele fugir e deixar que o pessoal aí dê conta do recado. O nosso herói põe a mão na cabeça dela e diz que vai cumprir com a promessa de proteger o pessoal. Ele vai fazer de tudo para deixar eles em segurança. Ele percebe que ela tá bastante nervosa, então ele diz novamente para que ela confie nele. E logo em seguida, ele parte para poder enfrentar esses cultivadores. Do lado de fora, ele diz para os aldeões que ele precisa de sangue de 4 animais, e isso era necessário para ele utilizar aquele poder lá de invocar as bestas mágicas. Ele precisaria de sangue de cobra, tigre, pássaro e tartaruga. Porém o pessoal ali fica dizendo que conseguir sangue de tigre era muito difícil, mas os outros 3 animais ali era razoavelmente fácil. Então ele diz que o sangue de tigre ele mesmo vai conseguir, e logo em seguida ele se despede da Sofia, pronto para enfrentar os cultivadores. Ele espalha em volta da região 4 totens para poder invocar essas bestas mágicas, e corre até o pé da montanha para impedir os cultivadores, porque ele estava com medo dos cultivadores chegar logo ali no vilarejo e não dar tempo de recolher o sangue. Por isso ele precisava atrasar esse pessoal aí o máximo que ele conseguisse. Então ele fica fazendo algumas gracinhas ali para poder ganhar tempo. Esse bando de malandro utiliza um poder ali para poder enxergar o interior do Kinwë. Eles fazem isso para poder ver o estágio de formação do núcleo dele. E com isso percebem que ele evoluiu bastante desde a última vez, quando ele invadiu o palácio. Eles até ficam achando que ele tem um mestre bastante poderoso. Então o nosso prota aproveita essa brecha e fica dizendo que se eles não forem embora, o seu mestre, que é extremamente poderoso, vai derrotar todos eles. O pessoal lá da seita celestial fica perguntando quem diabos é o mestre dele, e ele fala que não vai dizer o seu nome. Porém, uma coisa era certa: se eles não parassem de atormentar o vilarejo, o seu mestre iria derrotar todos eles, sem exceção. O pessoal ali não sabe se sente medo ou se dá risada, e eles ficam na dúvida se ele tá falando a verdade ou mentindo. Porém, o nosso herói só estava ganhando tempo para o pessoal lá recolher o sangue dos animais, pois ele precisaria desse sangue para poder realizar o sacrifício e invocar essas bestas mágicas. Assim que o pessoal termina de recolher, eles ficam na dúvida se o Kinwë realmente é capaz de protegê-los. Porém, a Sofia acredita bastante no nosso herói e fica dizendo para todos eles também confiarem. Assim que começa a entardecer, ele diz que vai voltar pro vilarejo para conferir como as pessoas estão, e o pessoal ali da seita fica confuso, se perguntando que técnica é essa de raio que ele utilizou para se locomover. Essas técnicas que o nosso herói está utilizando, ele conseguiu graças ao sistema. Por isso que o pessoal desse mundo não entende nada, que poder que é esse que ele tá usando. É novidade ali pra eles nunca viram. Que poder que é esse que ele tá utilizando? Será que o mestre dele é o Duan Jude? Durante as minhas viagens pelo mundo eu encontrei um mestre tão poderoso que tinha habilidades jamais vistas no continente. Eu tenho certeza que é ele mesmo, ele é o mestre desse garoto. Os outros membros ali do clã não acreditam muito que o Duan Jude é o mestre do nosso herói e ficam debatendo ali quem seria o mestre poderoso dele. O Kinwë ele caça outro tigre touro
para retirar o sangue dele, e assim ele completa as 4 tigelas. Ele retorna para o centro ali da cidadezinha e utiliza o seu inventário para guardar todos os potes. E o pessoal ali já fica bastante assustado, porque simplesmente os potes ali com sangue desapareceram. Ele vai a cada um dos totens e derrama a tigela para finalizar o sacrifício. Com isso, a barreira é formada e as 4 bestas já estão prontas para serem invocadas para proteger a cidade. A barreira parece ser bastante poderosa e o pessoal ali em volta não parece acreditar muito no que estão vendo. O Kyue diz para os moradores não se preocuparem, pois agora eles estão em segurança e jamais que aqueles cultivadores vão conseguir quebrar essa barreira. Aqueles caras ficam bastante pistolas e começam a xingar, dizendo que não vai deixar eles serem humilhados dessa forma. E quando eles estão chegando bem próximo ali da barreira para poder quebrar, o nosso herói simplesmente aparece metendo um chutão na cara desse cretino. Oh meu Deus, será que o mestre dele é o Bruce Lee? Não, o meu mestre é o tio do Lamen. Ele já sai picotando todo mundo ali fazendo sushi celestial. Eles ficam reclamando, dizendo que ele fez um ataque surpresa. Até porque quando você vai proteger a sua casa, você tem que avisar o bandido que está indo lá dar umas porrada nele, né? O Kyue revela que o objetivo dele é derrotar todos esses vagabundos. E eles já ficam rindo ali, achando que ele tá fazendo gracinha. O Kyue já fala que o objetivo dele é eliminar todo mundo da seita celestial. E os caras ali ficam dando risada, porque eles não botam muita fé nisso não. Escuta aqui, meu rapaz, eu posso quebrar esse feitiço seu num vapt-vupt. O cara fica todo galudinho e acaba invocando espadas flamejantes, a fim de destruir aquela barreira azul. Porém esse poder do cara aí só faz barulho e fumaça, mas acaba nem arranhando ali a barreira. O nosso herói fica tirando sarro com a cara dele, perguntando se por acaso ele não ia quebrar essa barreira num vapt-vupt. O chorão do líder deles fica dizendo que o nosso prota tá trapaceando. E isso era verdade, galera. Ele não estava utilizando os feitiços comuns aí desse mundo, mas sim os feitiços daquele sistema. E para acabar com a graça desses folgados aí, ele acaba invocando um pássaro mágico. Eles ficam perguntando se aquilo ali é a Divina Fênix. E em resposta o Kyue, ele fala que na verdade isso aí é só um pardal vermelho. E diz que esse bando aí de idiotas estão manchando ali a reputação do clã celestial. O líder deles fica convencido de que esse pássaro gigantesco é somente uma ilusão e fala para todo mundo ele ficar parado aguardando que ilusões não causam dano. Com isso, nosso herói ordena que esse pássaro ataque e ele sai voando ali na maior velocidade a fim de queimar todos eles. Porém essa galera jura de pé junto que o pássaro é somente uma ilusão e fica ali aguardando o pássaro de fogo atacar eles. Pro azar desses cultivadores, o pássaro não era uma ilusão e eles acabam pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Na próxima leva de ataque, eles já ficam um pouco mais espertos e utilizam uma barreira para poder se proteger. E na tentativa de escapar, uma tartaruga e um tigre aparecem do céu para poder impedir a fuga deles. Os caras estavam ferrados mesmo, e aquele tigre ele tinha o poder de se transformar num dragão. E para todo lado que eles tentassem correr, eles estavam cercados. Com isso, o Kyue ele só vai acumulando pontos de experiência, e ele vai ficando cada vez mais forte. Um dos outros líderes ali que tem um corte calvão de cria, ele fala que ele vai fugir de qualquer forma e tenta utilizar um feitiço ali para poder escapar. Porém o Kyue ele acaba percebendo esse feitiço e tenta impedir. Na verdade esses caras eram trapaceiros, eles não estavam tentando fugir, eles só estavam tentando chamar a atenção do nosso prota para poder atacar ele pelas costas. O Kyue percebe isso e diz que não vai deixar barato, e já carrega um golpe do dragão nos seus punhos. Aquele golpe é tão poderoso que acaba fincando a cabeça do cara no chão. E o carequinha percebe que não pode subestimá-lo. Esse careca fala que agora é a hora certa para eles atacarem o vilarejo, já que o Kyue tá sem energia porque aquelas feras mágicas consomem muito do seu poder. Essa era a chance perfeita para eles tocarem na barreira, porque a partir do momento que eles tocassem naquela barreira azul, eles seriam colocados em um feitiço. Por isso que ele fica fingindo ali que ele não quer que o pessoal faça isso, e nesse instante, quando eles finalmente tocam na barreira, uma luz vermelha surge e o nosso prota fica sorrindo porque o seu plano havia dado certo. Aquele era o devastador feitiço das 4 direções. Eles iriam ficar presos por toda a eternidade em um deserto, andando em círculos. Com isso, nosso prota havia derrotado todos esses membros da seita celestial.
Ele havia ganho mais de 500 mil pontos de experiência e acaba retornando para o vilarejo para dar as boas notícias. Ele avisa todo mundo que os inimigos foram derrotados e com isso o pessoal começa a comemorar todos felizes. A Sofia dá um sorriso agradecendo e o nosso prota ele fica todo apaixonado. Mais tarde ele começa a contabilizar ali todos os pontos que ele tem juntado. Por ter derrotado tantos inimigos, agora ele podia comprar equipamentos melhores. Ele até fica se imaginando ali de armadura e espada, enfrentando todos os inimigos malvadões aí desse mundo. A loja do sistema era bastante vasta e tinha praticamente uma quantidade infinita de itens. Com isso ele acaba comprando a arte secreta das armas, que era uma habilidade para ele se tornar um espadachim, e logo em seguida ele compra a pesada espada negra. O cara já tava ficando um absurdo e ele parecia um protagonista de RPG. Por ter comprado essa espada, ele acabou ganhando o manto, e até brinca que é uma promoção de compre 1 e leve 2. Hehe, quando o pai tiver tempo eu vou desfilar de manto na frente das seitas. Mais tarde ele tá dando um rolê ali em volta dos campos e percebe que ele conseguiu cumprir a sua missão de deixar o vilarejo seguro. Ele encontra alguns aldeões e pergunta onde que eles estão indo. Eles precisavam comprar algumas coisas do outro lado da montanha, pois lá tinha uma cidadezinha comercial. Ele acaba se oferecendo para ir lá no lugar deles, pois eles poderiam entrar em perigo se encontrassem os membros daquela seita celestial. E nesse instante a Sofia aparece e pede para ele trazer alguns panos, pois ela ia utilizar para fazer algumas roupas novas ali para ele. O nosso prota diz que vai comprar para ela e rola um climinha bastante romântico ali entre eles. O Kyunhee ele chega até o outro vilarejo para poder comprar os itens para os aldeões. Ele percebe que o local está bastante movimentado e acaba encontrando a Julia, aquela mesma garota lá que quase fez xixi em cima dele. Ele fica encantado olhando para ela porque a garota é realmente muito bonita e nesse instante ela percebe a presença de alguém bastante poderoso. O nosso prota estava tão forte e todo mundo consegue sentir a presença dele. E por causa disso eles ficam comentando que deve ser aquele invasor lá que invadiu o castelo. Eles até comentam que esse cara, ele é aprendiz do Duan Duji. E essa notícia falsa aí tá se espalhando rapidamente. Todo mundo aí tá acreditando de verdade que ele é aprendiz desse mestre lendário. De volta ao clã celestial, eles ficam comentando sobre o nosso herói. E os feitos dele tá se espalhando por todos os outros clãs. E eles já começam a ficar preocupados ali com a reputação da seita deles. Por isso eles decidem que precisam capturar o nosso prota, já que ele está causando ali bastante terror nesse clã. Porém o líder desse clã ele é bastante sábio e sabe que o nosso herói ele é muito poderoso e que não deveriam subestimá-lo. Ele ordena para que tragam ele para que possam conversar, e se ele somente fizesse um pedido de desculpas, eles já iam deixar o garoto em paz. Os outros cultivadores ali do clã acham isso um absurdo, e eles não querem poupar o Kyunhee de uma punição mais severa. Até mesmo aquela velha lá do começo da história fica falando as coisas ali na cabeça do líder, dizendo que não podem perdoá-lo. Ela comenta que ele é um mentiroso, que quando ele apareceu pela primeira vez lá na floresta, ele estava dizendo que ele era o príncipe. E além do mais, ele ficou tentando fazer diversas coisas ali meio erradas com a Julia. E vocês devem imaginar o que, né? E por ele ser um mentiroso fanfarrão, eles não poderiam acreditar que ele é aluno daquele mestre lendário, o famoso Duan Duji. Por causa disso, essa véia aí fica falando que eles devem matar o nosso herói. Porém, um outro ancião ele fica dizendo que o hobby do Duan Duji é realmente fazer coisas malignas. Então provavelmente esse garoto era sim aprendiz dele, e que portanto eles não deveriam mexer muito com esse garoto, já que esse mestre lendário ele tinha o poder suficiente para acabar com o clã celestial. Em meio a essa grande discussão ali para saber o que eles vão fazer com o garoto, o líder do clã fala para chamar ele para conversar amanhã, e quando esse garoto chegar, ele vai decidir o que vai fazer. A cena corta e vemos que o nosso herói ele comprou todos os itens e vai levar de volta para o vilarejo. Quando ele está chegando perto da vila, ele encontra um grupo de aprendizes da seita celestial. Eles dizem que o líder do clã enviou uma mensagem e estava convidando ele para ir até o palácio para poderem conversar e resolver esses aflitos aí que eles estão tendo. O nosso prota agradece ali o convite e diz que vai comparecer, e o carequinha fica perguntando se por acaso ele sabe o caminho para chegar até o clã, e ele diz que sabe.
especialmente o caminho para a sala de tesouros, já que ele tinha teletransportado para lá e roubado diversos itens. Ele traz os panos ali para Sofia para que ela possa fazer a sua roupa, e ela diz que esse tecido é muito bonito e que ele vai ficar lindo com a roupa nova que ela vai fazer. Ela dá esse elogio meio que sem querer, e ele acaba passando a mão ali na cabeça dela, elogiando a garota, dizendo que ela é muito fofa. Ele conta que vai lá na seita celestial para poder conversar com o líder e assim resolver todos os conflitos. Ela fica bastante preocupada, dizendo para ele não ir sozinho, já que lá ele vai estar entrando no covil de leões e portanto seria muito perigoso. O nosso prota ele confia bastante nas suas habilidades e fica dizendo para Sofia também confiar nele, pois ele vai voltar em segurança e quando ele retornar ele vai utilizar as roupas que ela tá fazendo ali para ele. O Kyun ele acaba chegando ali na seita celestial para poder conversar com o líder. Assim que ele chega, todos estavam esperando e ficam fazendo cara feia, já que eles detestam o nosso herói. O líder se apresenta como Zhang Danshan e diz que havia convidado o Kyun-hee para que eles pudessem resolver o conflito entre eles. Aquela velha já fica acusando ele, dizendo que ele roubou ali os tesouros e ainda por cima havia eliminado os seus discípulos. Porém o nosso prota, como ele é um charlatão, ele fica dizendo que isso é mentira e que eles não têm o direito de ficar acusando ele de nada. Ele ainda diz que o pessoal desse clã celestial havia eliminado os anciões e as pessoas lá da Vila Panshan e por isso eles não tinham direito de falar nada. Começa uma discussão generalizada e o nosso prota se vira dizendo que não vai negociar com eles e vai dizer para o seu mestre lendário vir aqui pessoalmente conversar com o líder da seita celestial. Mas quando ele menciona o seu mestre, o líder ali do clã celestial já fica morrendo de medo. A única que não acredita é aquela velha chata. Ela fica dizendo que o nosso prota tá mentindo e que ele não tem mestre lendário nenhum. Um outro cultivador sai correndo e diz que o líder da seita celestial deseja de qualquer forma resolver esse conflito e que ele não deveria agir dessa forma com a cabeça tão esquentada. Ele resolve voltar lá pra dentro e conversar mais um pouco, e o líder fica dizendo que basta ele pedir desculpas, e dessa forma ele vai deixar a Vila Panshan em paz. Ele não vai mais cobrar tributos e nem vai tentar se vingar. Porém, se por acaso o nosso herói não se desculpar, ele vai usar um método lá para desfazer aquela barreira. Ele tem um feitiço que quebra barreiras, e ele vai utilizar esse feitiço para quebrar aquela barreira e atacar a vila. O Kyun-hee pergunta se por acaso ele tá ameaçando o nosso herói, e o líder do clã fala que não. Porém o Kyun-hee ele diz que é impossível dele pedir desculpas, já que o seu mestre ensinou que ele nunca deve se desculpar. Portanto, o máximo que ele iria fazer é pagar um jantar aí pro pessoal. E é exatamente isso que acontece. Para poder fazer as pazes, ele acaba realizando um banquete aí para a seita celestial. Aquela velha sem vergonha não aceita esse acordo de paz e fica dizendo para uma aluna sua ir até a sala de feitiços e pegar aquele selo que desfaz barreiras. Ela diz que o seu líder foi imprudente e acabou aceitando as mentiras de um charlatão e portanto ela não ia deixar barato. Essa velha é terrível e vocês vão ver como foi ruim o desfecho disso aí que ela tá fazendo. Enquanto o nosso prota aproveitava o banquete, ele percebe que esse pessoal aí é bastante puxa-saco. E logo em seguida, o líder do clã, ele vai até lá para conversar com o nosso herói, perguntando sobre o seu mestre. Ele diz que conheceu o Duan Duzi há muito tempo atrás. E o nosso prota fica de conversinha fiada ali, dizendo que ele tem um selo mágico que se ele precisar do seu mestre, ele pode invocá-lo a qualquer instante. Ele fica dizendo isso para passar medo nesse pessoal, é lógico, mas o cara ali acredita e fica com receio de fazer alguma coisa de errado. Ele já tinha passado bastante tempo aí nesse jantar e decide voltar para a Vila Panchang. No meio do caminho ele sente que tem alguma coisa errada e não sabe se foi algum veneno que eles colocaram na comida ou se é só um pressentimento ruim. A Júlia, junto dos outros cultivadores, estavam indo até a Vila Panshan, mas no meio do caminho o líder do clã avisou que era para eles retornarem. Porém eles observam que a floresta em volta da vila está pegando fogo e decidem descer até lá embaixo para ver o que estava acontecendo. A barreira havia sido quebrada e os moradores estavam sendo atacados. A Júlia pergunta o que eles estão fazendo com esses moradores inocentes e eles atacam a garota. Nesse instante, o Kyun-hee ele também chega lá e percebe que a vila está em chamas e já corre todo desesperado procurando pela Sofia.
Ele derrota vários invasores e nesse instante ele escuta o grito desesperado da Sofia, e ele percebe que ela está vindo em sua direção. Porém, de uma forma bastante inesperada, ela é atingida pelas costas. O Kinue, bastante enfurecido, ele até tenta proteger a Sofia, mas não havia dado tempo suficiente. O machucado havia sido bastante profundo, e ela aos poucos estava perdendo energia. Ele tenta conversar com o sistema, perguntando se tem algum método para poder curar a garota, porém ele ainda estava no nível bastante baixo, e o sistema diz que ele precisa atualizar para conferir se existe algum poder suficiente para realizar tal feito. Ele começa a chorar bastante, e a Sofia tenta tranquilizá-lo. Ela sorri e diz que ter um final nos braços de Kinue era o melhor que ela poderia imaginar. Antes de partir, ela acaba se declarando para o nosso herói, dizendo que gostou dele a partir do momento que o viu na floresta. E ali ela sabia que era uma paixão. Ela lamenta por não ter conseguido fazer a roupa a tempo, e diz que gostaria bastante de ver ele utilizando a nova roupa que ela estava preparando. E às suas últimas palavras, ela disse que os melhores dias de sua vida foi quando ela passou com o nosso herói. E assim, a Sofia se despede de Kinue. Ele chora bastante, dizendo que não foi forte o suficiente para proteger a sua amada. A Júlia estava combatendo os invasores do outro lado da vila, e ela percebe nesse instante que tem alguém bastante poderoso se aproximando. O sistema diz que não é autossuficiente para procurar métodos de ressuscitar os mortos, e por isso ele precisava atualizar o sistema. Como ele não havia atualizado nenhuma vez, a primeira atualização seria gratuita, e ele inicia a evolução do sistema. Ele promete para Sofia que vai vingar sua morte e vai massacrar todos aqueles inimigos que invadiram a vila Panchang. Assim que o sistema atualiza, ele compra um item chamado Adaga de Armazenamento. Aquele item ia guardar a alma da garota, para que no futuro, quando ele tivesse nível suficiente, ele pudesse ressuscitar o seu corpo. A Júlia aparece e se lembra do nosso herói, dizendo que ele era o sem vergonha que ela havia encontrado na vila dias atrás. Ele pergunta a ela quem é responsável por esse ataque, e ela diz que é a seita do espírito caído que fica a oeste. Nosso prota vai até esse clã, e chegando lá, ele elimina todos os integrantes que estavam do lado de fora. O líder dessa seita fica perguntando quem é esse garoto que chegou lá atacando o seu clã. E o nosso herói diz que vai se vingar de tudo que eles fizeram e vai eliminar cada um deles. Ali começa uma luta intensa entre o nosso herói e todos os outros integrantes. O líder utiliza a explosão do dragão de chama negra, que era um ataque bastante poderoso. Aquele dragão de fumaça flamejante era realmente incrível, porém o nosso herói estava num nível bem acima do que o deles. E sem muitas dificuldades, ele começa a derrotar um por um. O líder utiliza uma outra técnica chamada Espada Carmesim, onde ele invoca diversas espadas de energia e direcionam a fim de eliminar o nosso herói. Porém, o Kinue, ele havia aprendido a técnica da arte secreta de armas e consegue bloquear aquelas espadas. O líder não entende como que o Kinue conseguiu redirecionar as espadas e agora o seu próprio feitiço se virou contra ele. Antes que pudesse ser eliminado, ele revela que todo aquele ataque foi arquitetado. Ancien Sun, da seita celestial, havia contratado eles para realizar aquela invasão. Galera, eu falei pra vocês que essa velha aí ia dar muito trabalho. Ele revela pro nosso herói que ela contratou eles em troco de elixires mágicos. Porém, o nosso herói não quer saber de nada e acaba finalizando todos os integrantes dessa seita do Espírito do Oeste. Por ter derrotado um clã inteiro, ele acabou subindo de nível e ganhou 200 mil pontos de experiência. Agora ele havia avançado de cultivo para o nível 7, no estágio da fundação do núcleo. Ele havia copiado aquela técnica da espada carmesim e por fim ele termina de eliminar todos os outros integrantes. Ele sabia que para se vingar da seita celestial ele precisava subir de nível. E portanto, ele diz que vai ficar mais forte e vai retornar lá para terminar o serviço. Ele não deixaria aquela mulher sair impune, já que ele havia eliminado a garota da qual ele amava. Ele havia ganhado diversas técnicas, e uma delas chamava Chama Lotus de Verde Derretida, e também Lotus Ardente de Buda. Mais pra frente vocês vão ver como que essa técnica é apelona. Ele retorna para a Vila Panchang e enterra todas as pessoas, inclusive o corpo da Sofia. Ele retira o laço que estava prendendo seu cabelo e coloca no túmulo da garota que ele ama, e diz que em breve ele vai poder revivê-la.
Porém, ele ia retornar para a seita celestial e terminar o serviço. Ele não ia esperar ficar mais forte, já que seu coração estava ardendo com sede de vingança. As pessoas no clã observam que tem alguém se aproximando e o poder emanado é muito grande. O Kinue havia retornado e aquela velha já sabe do que se trata. Ele havia recolhido todos os corpos do pessoal daquele clã da seita do oeste e acaba jogando eles na cidade celestial. Assim que os corpos caem no chão, ele ganha diversos pontos de atuação. Eu quero que a Zhangdan e o Sun Ye saiam daí agora, imediatamente. Caso eles não apareçam nesse instante, eu vou destruir toda a seita celestial. Aqueles cultivadores acham um absurdo Kinue aparecer lá e ficar ameaçando a grande anciã e também o líder do clã celestial. A anciã Sun ela tá discutindo com o líder sobre o que ela acabou fazendo e ele descobriu que ela havia quebrado aquela barreira e contratado outro clã para dizimar a vila. Ela fica dizendo que Kinue não vai descobrir e além do mais, eles eram apenas insetos. Eram pessoas que não tinham valor e, portanto, ele não deveria achar ruim de eliminar eles. Eles ouvem que o Kinue tá lá fora e a anciã fica desejando ir lá derrotá-lo. Porém o líder estava morrendo de medo, já que ele ouviu da boca do nosso herói que se por acaso ele fosse atingido, ele poderia invocar o seu grande mestre. Porém o nosso herói estava derrotando diversos alunos cultivadores e vemos que ele está muito brabo. O seu nível de cultivo estava muito alto e por isso ele sabia que conseguiria se vingar. Diversos líderes cultivadores do clã foram derrotados e o líder supremo ele acaba chegando lá e vê essa cena e fica bastante surpreso. Eles dizem que Kinue é um monstro sedento por sangue e o nosso herói pergunta se por acaso eles sabem quem ordenou o ataque na vila de Panshan. Ele revela para todo mundo que foi aquela velha e diz que ela é uma velha infeliz. Para tentar fazer as pazes e garantir que eles não tomassem uma surra, a velha fica oferecendo um líquido espiritual. Ela diz que essa poção vale muito dinheiro e também oferece que ele entre lá no armazém sagrado e ele pode escolher qualquer item que ele quiser pegar ele pode levar. Tudo isso para tentar fazer as pazes com Kinue. Porém o nosso herói não desejava nada, ele só queria vingança e acaba quebrando aquele frasco. A velha fica brava dizendo que aquilo lá valia muito dinheiro e o líder pergunta o que diabos ele quer. Enfurecido, Kinue diz que a única coisa que ele quer é vingança. Olho por olho, dente por dente. Ao dizer isso, os outros cultivadores aprendizes, eles não sabem se o nosso herói é realmente muito poderoso ou se ele é apenas uma pessoa maluca, já que ele está dizendo isso na frente do grande líder. Ele confiava no seu poder das 9 transformações do dragão crescente e por isso ele prepara um ataque poderoso para poder eliminar aquela velha. No último instante, o grande líder ele acaba bloqueando o ataque do nosso herói e ele acaba ficando bastante machucado, já que aquela barreira serviu como uma espécie de repelente e ele acabou tomando o dano ali do seu golpe. Nesse instante, o nosso prota ele percebe que esse líder ele é muito poderoso. O seu estágio de cultivo era 2 níveis acima do que o do Kinue. E o líder fica dizendo que ele quase matou a sua amiga, aquela senhorinha lá, e que portanto ele deveria parar de tentar matar os seus outros integrantes da seita. O prota fica bravo já que essa velha aí matou todo mundo que ele conhecia. E para poder se curar ele acaba ativando o modo de auto-reparo. Em sua defesa, a Sun ali, aquela anciã, ela diz que as pessoas que morreram lá na vila Panchang eram seres piores do que insetos e a vida deles não valiam nada. Em resposta, o Kinue diz que a vida deles vale muito mais do que a dessa velha folgada e que por isso ele jamais iria perdoá-la. Além de cometer esse ato absurdo de horrível, ela não se arrependia. E ficava claro ali para ele e para os outros alunos que o que eles estavam fazendo não era muito certo. Nesse momento ele começa a utilizar aquela técnica que ele havia aprendido, que eu disse que era bastante apelona. Ele concentra todo o seu poder de cultivo na palma de sua mão e começa a formar uma chama fria. Aquele era o fogo congelante ósseo, e nem mesmo o líder desse clã tinha conhecimento de uma técnica desse nível. Em outra mão ele faz a Lotus Verde derretida e ao unir as duas chamas ele começa a criar um novo feitiço. A explosão é gigantesca e aquele líder ele fica surpreso porque ele nunca viu tamanho poder.
Ao fundir os dois elementos, ele acabou criando a Lotus de Chama de Buda, e era uma magia de nível lendário. Com isso, ele lança essa flor para cima daquela velha e ordena que ela exploda. A explosão desse feitiço tem consequências catastróficas, e toda a cidade do clã celestial é dizimada. No meio às chamas, poucos cultivadores acabaram saindo vivos, e diversas janelas de notificação começam a aparecer para o nosso herói, mostrando que ele está ganhando bastante experiência e muitos pontos de atuação. Ele sente um pouco de satisfação por ter conseguido se vingar, porém ele não havia conseguido trazer de volta a Sofia, a garota que ele amava. Porém, nesse instante, o líder da seita ele ainda estava vivo e parte para cima tentando atacar o nosso herói. Ele ainda tinha guardado consigo alguns selos de teletransporte e ele acaba usando para poder fugir. Ele diz que da próxima vez que encontrar o Zhang Danshan, que é o líder do clã celestial, ele vai derrotá-lo. E mostrando o dedo do meio, ele acaba partindo. O cara ele fica bastante pistola e frustrado, dizendo que durante os 5.000 anos de existência do clã, ele nunca foi tão humilhado como no dia de hoje. E dessa forma o Kyun-hee ele consegue vingar a morte da sua amada. E assim finalizamos a primeira parte dessa obra. Se vocês querem a parte 2, comenta aí pra gente, galera. E pra eu saber que você é um taverneiro de respeito, comenta aí F Sofia e deixa a sua homenagem para essa garota tão incrível. Cada comentário que você deixa, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e indica para mais pessoas, por isso que é muito importante o seu like e seu comentário. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!